A morte, como a conhecemos, não é um fim, mas uma transição, uma passagem do plano físico para os reinos espirituais. Essa jornada, tão bem descrita por Chico Xavier, é um começo, uma continuação da vida em um estado vibratório diferente. Quando o corpo físico deixa de funcionar, o espírito, a verdadeira essência de quem somos, se liberta. Essa libertação marca o início de um novo capítulo, onde continuamos a aprender, evoluir e progredir. O mundo espiritual, longe de ser um conceito nebuloso ou abstrato, é um reino repleto de vida, atividade e propósito. É governado por leis imutáveis de amor, justiça e progresso, refletindo a ordem divina que permeia toda a criação. Ao atravessar o véu, os espíritos são recebidos por entes queridos que partiram antes, oferecendo conforto, orientação e um senso de familiaridade nessa transição. O processo de adaptação ao mundo espiritual varia de acordo com o desenvolvimento espiritual, as crenças e as ações do indivíduo durante sua vida física. Para alguns, a transição é relativamente suave, marcada por uma sensação de paz, alegria e reencontro. Para outros, especialmente aqueles que viveram apegados aos bens materiais ou presos a conflitos não resolvidos, o ajuste pode envolver um período de reflexão, autoconfrontação e até mesmo sofrimento. Um processo necessário de purificação antes que possam abraçar plenamente as possibilidades luminosas dos reinos espirituais. Nos reinos espirituais, as preocupações materiais da existência física desaparecem. Os espíritos não precisam de comida ou bebida no sentido tradicional, pois seu sustento vem de uma fonte diferente, a absorção de energias vitais que permeiam o universo. Essa energia, muitas vezes descrita como luminosa e vibrante, nutre o espírito, sustentando sua vitalidade e facilitando suas atividades. Da mesma forma, os espíritos não estão presos às limitações da forma física. Possuem um corpo fluido, etéreo, que reflete seu estado interior, seus pensamentos, emoções e nível de desenvolvimento espiritual. Luminoso e refinado para os puros de coração, mais denso e opaco para aqueles ainda apegados aos desejos terrenos. Esse corpo etéreo pode ser moldado pela vontade do espírito, permitindo que assumam diferentes aparências, se comuniquem telepaticamente e até influenciem o mundo material até certo ponto. A capacidade de manipular sua forma e interagir com o ambiente ressalta o poder criativo do pensamento e da intenção no mundo espiritual. Essa fluidez se estende ao próprio ambiente. As paisagens no mundo espiritual não são estáticas, mas maleáveis e responsivas aos pensamentos e emoções de seus habitantes. Jardins tranquilos florescem com cores vibrantes, refletindo a paz interior de seus cuidadores, enquanto paisagens turbulentas podem refletir conflitos internos ou não resolvidos. Essa interconexão entre os mundos interior e exterior destaca a importância de cultivar pensamentos e emoções positivas, pois eles moldam diretamente não apenas nossas experiências individuais, mas também o próprio tecido do reino espiritual que habitamos. O movimento nos reinos espirituais transcende as limitações da locomoção física. Os espíritos navegam neste plano etéreo pelo poder do pensamento, seus pensamentos agindo como a força motriz que os impulsiona por vastas distâncias com velocidade incrível. Pensar em um destino é estar lá instantaneamente, tornando barreiras físicas e restrições geográficas irrelevantes. Imagine querer visitar um ente querido que reside em uma cidade espiritual distante. Um mero pensamento, imbuído da intenção de alcançá-lo, é tudo o que é preciso para atravessar a extensão espiritual e se encontrar em sua presença. Essa forma de transporte, instantânea e sem esforço, destaca o poder da mente, livre das restrições do mundo material. Além das viagens individuais, os espíritos frequentemente embarcam em jornadas coletivas, reunindo-se para a instrução espiritual, participando de atividades artísticas,
ou engajando-se em atos de serviço aos outros. Essas reuniões, facilitadas por intenções e aspirações compartilhadas, criam um senso de comunidade e propósito, promovendo o crescimento espiritual e a evolução coletiva. Essas jornadas não se limitam apenas aos reinos espirituais. Os espíritos também podem projetar sua consciência no mundo físico, visitando entes queridos, observando eventos ou até mesmo influenciando o plano material até certo ponto. Essas projeções, muitas vezes vivenciadas como sonhos, premonições ou intuições, servem como um lembrete da interconexão entre os reinos físico e espiritual. A capacidade de atravessar vastas distâncias com a velocidade do pensamento, participar de jornadas coletivas e projetar a consciência em diferentes planos de existência fala da natureza ilimitada do espírito, não mais confinado pelas limitações de tempo e espaço. O mundo espiritual não é uma extensão caótica ou sem forma, mas sim um reino de ordem e organização requintadas. É o lar de inúmeras cidades e comunidades espirituais, cada uma com seu propósito único, frequência vibratória e nível de avanço espiritual. Essas cidades, brilhando com beleza etérea, são testemunhos dos esforços coletivos de seus habitantes. Imagine cidades feitas de luz, sua arquitetura uma sinfonia de formas harmoniosas, suas ruas cheias de atividades com propósito. Essas cidades não são meramente moradias, mas centros de aprendizado, expressão artística e desenvolvimento espiritual. Aqui, os espíritos se reúnem para estudar, criar, servir e continuar sua evolução, em direção a uma maior iluminação. Essas cidades são organizadas com base no princípio da afinidade, reunindo espíritos de frequências vibratórias semelhantes, aspirações compartilhadas e níveis compatíveis de compreensão espiritual. Esse agrupamento natural garante que os espíritos se encontrem entre almas afins, promovendo um ambiente propício ao aprendizado, crescimento e apoio mútuo. Nessas cidades, encontramos uma infinidade de atividades e buscas. Escolas e universidades oferecem aprendizado avançado em diversas áreas, desde artes e ciências até filosofia e ensinamentos espirituais. Teatros abrigam apresentações de tirar o fôlego, mostrando os talentos criativos de seus habitantes. Hospitais e centros de cura fornecem cuidado e consolo para aqueles que precisam. A vida nessas cidades espirituais é um ciclo contínuo de aprendizado, serviço e expressão criativa, todos voltados para o avanço espiritual e a busca por maior compreensão. Elas representam faróis de esperança e progresso, iluminando o caminho para aqueles que ainda viajam pela experiência terrena. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para aumentar o engajamento no YouTube e fortalecer nossa comunidade. Obrigado e até o próximo vídeo.